O Senhor Jesus verdadeiramente é um advogado. Glória a Deus. É quem garantiu isso para nós. E nós falta apenas 10 minutos para as 9. Mas eu vou correr e eu vou explicar bem os pontos do qual Deus me revelou nesta noite, aqui neste lugar, para a glória dele. Eu ia trazer uma pregação que eu levei no chá de mulheres mês passado, né? Mas não vai dar. Mas eu vou pegar 2 ou 3 pontos para nós que estamos aqui hoje. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 29. Santo é o nome do Senhor. Gênesis capítulo 29, versículo 21. Ele é fiel e poderoso para mudar a história. A partir de hoje ele vai escrever uma nova história na tua vida. Você tem que crer. Você crê? Creio, irmãos. Eu creio. Porque a tua dificuldade, a tua vida até aqui, hoje você vai colocar ela de vontade de Deus. E vai pedir para Deus, eu quero que a partir de hoje o Senhor comece a escrever a minha história. Porque Ele vai escrever diferenciada da que até aqui tu viveu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 29 e 21 diz assim: disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. O Senhor reuniu nesta noite para nos preparar um banquete, viu? À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão, Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel, porque pois me enganaste. Esqueceu que ele enganou também. Respondeu Labão: não se preocupe, queridos. Não se faz assim nem nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirá. Foi lindo, né? Concordou Jacó. O amor é tão grande que concordou. Aleluia. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E para a serva que Raquel, sua filha, deu Lagoa, a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Eu só aqui dá uma pregação que não tem mais fim. Mas eu não vou nem mexer nessa parte. Só para vocês entenderem mais ou menos, eu li essa história para vocês saberem que tudo há consequência das nossas vidas. Sente, meus irmãos, sente. Tudo que nós faz nessa terra, a nossa história, a nossa vida, há uma consequência. A tua plantação há uma consequência. Se você plantar amor, a consequência vai ser o quê? Amor. Os frutos vai vir, que é uma beleza. Só amor. Porque você plantou amor. Então, quando você planta, você colhe. E quando você colhe, quando você faz a sua colheita, você vai se alimentar e alimentar outras pessoas também com a sua colheita. Sim ou não? Você está vendo como é bom? Fique de pé, todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E Labão, Jacó esqueceu dessa
semeadura. Ele esqueceu que ele traiu seu irmão, que ele tomou o que era de direito do primogênito, do seu irmão. Então aconteceu com ele a mesma história. E o pior, que a coitada da Lia viveu a mesma história de Jacó. Sem chance, né? A história deles dois é bem parecida. Vocês acham que Lia, a esposa desprezada, diferente de Raquel, que era a esposa amada? Olha o contraste, meu Deus. Que diferença! Uma amada e a outra desprezada. É duro, hein? E a desprezada, irmãos, Lia, o qual seu pai chamou no canto e disse: olha, você sabe que aqui no nosso lugar, nessa terra, a primeira não pode ficar por último. A primeira é a primeira. Então tem que casar primeiro você, depois Raquel. Chamou no canto e disse: olha, vamos preparar, fazer os preparativos do casamento, né? E eu vou entregar você no lugar de sua irmã. E sua irmã, com certeza, chorando desesperadamente, porque estava sendo ali traída. Ei, não é? Dá para vocês entrar na história aí, para ver o sofrimento da família, das duas irmãs? Irmãos, nos dias de hoje, quantas famílias sofrem? Não vou nem trazer aqui a forma de trair. Mas existem muitas formas de trair sem precisar, louvado seja Deus, ser propriamente da forma que foi aqui. E quando os irmãos louvavam aqui o nome do Senhor, ei, quantas mulheres não têm quebrado as pernas dos maridos? E agora? De que forma? Irmãos, eu vou passar porque foi o que Deus passou. E aí de mim se engolir, como eu não gosto de engolir, porque eu vivo falando: Senhor, me usa conforme a tua vontade. Então eu não tenho vontade própria. Igreja do Senhor, quando você fala: Senhor, faça o teu querer na minha vida, me usa conforme tu queres, então você não tem mais voz ativa para falar: Senhor, eu quero isso, eu quero que tu faça assim. Não, Senhor, epa, peraí, ou é a tua vontade ou é a de Deus. O que você escolheu? Se é para fazer a vontade de Deus, então vamos fazer o que Ele nos manda. Aleluia. Não é verdade, irmãos? Mas certa vez chegou a mãe de Jesus, está na família, e mandou chamar. Jesus se encontrava ali dando ensinamento, pregando, instruindo, aconselhando. Chega Maria, mãe de Jesus, com as outras Maria lá fora, e diz: olha, chama Jesus para mim, por favor. E alguém foi lá dentro e falou: Jesus, lá fora está tua mãe com algumas pessoas ali fora que estão requerendo a tua presença ali. Jesus olhou e falou: olha, vai lá fora, para ser delicado. Diga que eu não posso ir. Não, mas eles estão te chamando. Diga para eles que a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Você entendeu? Quantas mulheres não têm quebrado as pernas, os maridos? Mulheres, poderia trazer aqui uma palavra maravilhosa para nós, mas vai ficar para a próxima, se assim o Senhor permitir. Está completamente diferente do chá, não tem nada a ver. Que foi pregado lá no chá, nada a ver. Olha, mas para cada lugar Deus revela de uma forma diferente. Irmãos, como a mulher sabe edificar a casa, não é isso? A tola destrói. Quem é sábio aí? Diga amém. Amém. Então acompanhe teu marido no ministério dele. Honra o teu marido no ministério dele. Ajuda o teu
família fica dividida. Uns vai para a igreja, outro fica em casa, sabe Deus. E assim fica. Quantas mulheres desprezadas como Lia, quantos homens também desprezados, né, irmãos? A palavra é para todos, da mesma forma. Pular para frente que não dá. Lia, quando começou o seu casamento, ela já começou enxergando tudo errado, tudo que lhe faltava. Tudo que lhe faltava. E o que te falta hoje aqui? Quem sabe aquela varoa com os filhos do lado, te dando força, né? Quem sabe teu esposo do lado ali, dando força, encorajando. Ei, mas para tudo isso existe um tempo, viu? Calma, sossega o teu coração. Fique em paz. Você sabe por quê? Porque o meu Deus não vai deixar você nessa vergonha a vida inteira, não. De jeito nenhum. Ele vai escrever uma nova história para você. Foi isso que ele falou. Ele vai mudar o cativeiro de alguém aqui, de irmãos e irmãs. Ele vai mudar porque Ele é Deus. E digo mais, não vai ser por amor não, viu? Não vai ser por amor. Não. Vai ser pelo amor. Vai sofrer todo mundo, sofre todo mundo. Mas quando Deus faz, Ele faz. Quando Ele fere, Ele fere. Quando Ele mata, mata. E acabou. Porque Ele é Deus e não tem que dar satisfação para mim nem para ninguém. Irmãos, eu quero dizer para você que para Ele mudar a tua vida, Ele se levanta do trono. E quando Ele se levanta do trono, Ele não quer saber o que vai acontecer. Se for para matar 1000, Ele mata. É assim que Ele faz. Mas que Ele cumpre a obra dele, Ele faz. Ei, disso não tem dúvida. Ele faz a obra. Porque é dele, Ele não deixa pela metade não. Lia só via o que lhe faltava, irmãos, que era um esposo amoroso, carinhoso, né? Ela nunca teve isso. Nunca. Do dia que casou até o dia que ela desceu na sepultura, ela nunca conseguiu, irmãos, ter um esposo que ela almejava, que ela desejava. E olha que ela lutou com todas as suas forças, com todas as forças que ela tinha. Poxa, mas você falou que Deus vai mudar o cativeiro, mas ele não mudou de Lia. Nesse sentido não, velho, vai chegar lá. Ei, nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Aí sabe o que aconteceu? No meio de tanta humilhação, tanto desprezo, tanta briga, tanta mandinga, porque é uma família que gostava de mandinga. Você sabe o que é isso? Superstição. Mas ó, né? Eu não digo macumba, irmão, sabe? Mas era um povo supersticioso. Labão tinha os deuses deles lá, né? Que ele adorava. E não vem dizer que a filha não adorava não, porque adorava. O que aconteceu? Quando Jacó levou a família para ir embora, o que foi que Raquel fez? Levou quem de proteção? Roubou! Roubou os deuses e os demônios iam lá. Glória a Deus. Deus já aqui. Do pai. E escondeu. Então você veja. Era um povo que era só Jesus. Mas Jacó permaneceu firme. Mas um dia, irmão, com todo sofrimento, né? Não importa se você está sendo desprezado. Não importa. Mas aqui no 31 diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada. Você está pensando que Deus está te vendo? Já começou a mudar a história de Lia aqui, ó. Vendo o Senhor, está acompanhando aí na sua Bíblia? Acompanha que você quer. Olha, humilhar Deus, aquele que foi humilhar, Deus exalta. Olha. Vendo o Senhor que lhe era desprezada, fera fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha aí,
Olha aí o cativeiro de Lia mudando. Só que ela não entendeu que o Senhor o abençoou. Ela não entendeu que o Senhor se lembrou dela. Ela não conseguiu enxergar, porque ela só enxergava Jacó. Ela só enxergava o que ela não tinha, que era o amor do esposo. Era só isso. A mente e o coração dela estavam fixados nisso, no marido. Ei, você pode fixar a tua mente, o teu coração no teu esposo e na tua esposa. Tem que estar em Deus. Amar Deus em primeiro lugar. Entendeu? Deus em primeiro lugar. Dos teus, Deus cuida. Se você for fiel, Deus cuida. Lia não conseguia enxergar que Deus havia se lembrado dela. E fez com que ela fosse a mãe do primogênito, filho de Jacó. Honra, hein? Olha aí. Mas ela não conseguia enxergar isso. Ela continuava com os olhos no homem. Tira os olhos do homem. Tira os olhos de Raquel, que era de uma beleza incomparável. Era de uma beleza extraordinária, diz a palavra de Deus. A vista de Lia era como se fosse a princesa e a bruxa. Era desse jeito. Deus lembrou-se dela. Eu quero dizer para você que Deus está se lembrando de você. Aleluia. Glória a Deus. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubens. E pois disse, olha o que ela falou: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Ela continuou com os olhos no marido. Ela achou que o filho era tudo. Ia trazer um esposo. Ela achou que o filho ia fazer com que ele o amasse. Ela achou que o filho era tudo para mudar o coração de Jacó. Ninguém muda o coração do homem, somente Deus. E Deus concedeu mais uma vez, concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: sobre o Senhor que era preterida, e me deu mais este, e chamou, pois, Simeão. Ela continuou olhando para o homem. E outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido. Ela continuava no mesmo erro, irmã. No mesmo erro. Lia continuou no mesmo erro. No mesmo erro. Deus não quer que você continue no mesmo erro. Ei, é hora de acordar. Porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Mas nada aconteceu, irmãos. Lia ficou sem o amor do esposo. Lia ficou sem direito a ter seu esposo. Ela não era a prometida, mas ela recebeu o que do Senhor. Só que ela não conseguiu, e por esse motivo ela sofreu muitos e muitos anos. Ela passou muitos e muitos anos sofrendo por causa do mesmo erro. Ela não conseguia sair. Mas um dia ela se lembrou de Deus, porque até aqui ela só lembrava do homem. Um dia ela lembrou de Deus. Isso foi no 4º filho. No 4º, porque ela veio lembrar de Deus. E olha, quando nós lembramos do Senhor, nesta hora a nossa história muda. Aleluia. Presta bem atenção nisso. Você quer ter a sua família mudada?
Você quer ter a sua vida mudada? Coloca a tua mente, o teu coração no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele é quem faz, não é eu, nem nós buscamos aqui estratégia de todas as formas. Queremos, agradar um, queremos agradar outro, mas não adianta. Quando se trata de Deus, quando é causa para Deus, não adianta o homem querer arrumar a casa. É Deus quem tem que arrumar. Então somente fica você na posição que Deus te chamou. Servo e filho amado. Vou eu mudar o teu cativeiro. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Mas quando ela lembrou-se de Deus, olha o que aconteceu. E de novo concedeu a luz. E de novo concedeu e deu à luz um filho. E disse: esta vez louvarei ao meu marido. Foi isso? Desta vez ele vai me amar. É o quarto filho, a outra estéril, não tem nada. Desta vez vai me amar. Desta vez ele vem só para mim. Não. Ela acordou, ela abriu os olhos. Agora ela enxergou o autor e consumador da nossa fé. Agora ela enxergou Jesus de Nazaré. Ela disse assim: olha, desta vez o Senhor então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso se chamou Judá. E cessou de dar a luz. É claro, depois ela teve mais. Mas eu vou parar por aqui por causa do horário. O que isso tem a ver conosco? Meu irmão, nem tudo em que teu coração está fica pensando que é o certo ou o correto. Não. Busque a direção de Deus. Tudo que você fizer, seja para a glória de tudo que vier à tua mão, seja para a glória de Deus. Tudo que sair do teu coração, seja para a glória de Deus. É Ele. É Ele. Se Ele não mudar, ninguém muda. Ninguém muda. E o que acontece? Quando ela tirou o olho, quando ela parou de olhar para a sua rival, quando ela parou de olhar para o seu marido, quando ela parou de olhar para os filhos que ela tanto queria, quando ela olhou para cima e enxergou Deus, aí sim, quando ela resolveu glorificar e exaltar o nome do Cordeiro Santo de Deus, a história de Lia foi mudada. Glórias a Deus. E Deus quer também nesta noite mudar a tua história. Mas para de dividir o teu coração, porque o teu coração tem que ser somente do Senhor. Porque enquanto eu estiver dividindo com os problemas da vida, com aquilo que eu almejo ter, com aquilo que eu quero ter, irmãos, não vai resolver. Mas eu me digo uma coisa: confia no Senhor. Ele vai mudar o percurso da tua vida. Ele vai mudar a história da tua esposa. Ele vai mudar a história do teu esposo, do teu filho. Vamos. É Ele quem faz, não somos nós. Mas para isso precisamos não somente confiar totalmente no nosso Deus. Mudou a história de vida. E olha, só para você ter uma ideia. Ela era infeliz. E não conseguiu ser feliz. Mas eu digo uma coisa para você. Ela não pode mudar a história da vida de Jacó. Mas ela pode transformar-se e enxergar a mão de Deus sobre a vida dela. Ela não pôde mudar a vida de Jacó, mas ela conseguiu enxergar a mão de Deus sobre a vida dela. E ela não permitiu que a sua rival,
seja, ela não permitiu, irmão, que frustrasse o seu sonho, que barrasse a obra do Senhor na vida dela. O Senhor lembrou de Lia e lhe deu, aleluia, filhos. E este quarto filho, quando ela adorou a Deus, quando ela exaltou o nome do Senhor, quando ela não lembrou mais da dificuldade, nem do problema e nem do desprezo que ela vivia, quando ela lembrou-se de Deus, quando ela colocou o seu coração, entregou nas mãos do Senhor e louvou a Deus pelo filho que Deus tinha dado para ela, a história de Lia foi mudada. Porque louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, louvado seja Deus, que o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, veio da descendência, aleluia, da tribo de Judá, irmão. Desse filho aqui, que Jesus Cristo deu para ela. Quero dizer nesta noite, que se você exaltar e glorificar o nome do Senhor, todos os filhos carnais ou espiritual, a tua vida tem que ser para a glória de Deus. Deus vai mudar a tua história. Lia, talvez, com certeza, amados, não sabe disto. Não sabe da bênção que Deus deu para ela, tão grande, tão grande. E ela estava se apegando em coisas passageiras. Tudo vai passar, tudo vai ter um fim, tudo vai se acabar aqui, porque aqui nada é permanente. Mas eu digo para você, a palavra de Deus ela é fiel e ela dura para sempre, irmão. E o que está escrito vai se cumprir na minha vida e na tua vida. E se Deus nesta noite está falando, coloca o teu coração em Deus. Para de buscar aquilo, irmãos, que muitas vezes não está ao nosso alcance. Para de olhar para o vizinho, para de olhar para o outro que é abençoado, para de olhar para aquela família muitas vezes ímpia, que você acha que é mais feliz do que a tua. Eu quero te dizer que não, você está enganado, porque na tua família, ainda que seja você só, você serve o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aleluia, aquele que habita nas alturas e que desce nessa noite para mudar a minha vida e a tua vida. Nesta noite Ele está mudando a minha situação e a tua situação, mas necessário é que nós venhamos a crer verdadeiramente. Mas espera aí, o Senhor lembrou, e a outra, oh querido, quero dizer que também Deus lembra dos teus. Ei, eu não falei que Ele cuida se você permanecer firme, se você permanecer na fidelidade com Deus. Deus é fiel com a tua vida. E a amada? A amada era estéril. Ela é estéril. Ei, mas Deus também lembrou dela. Você está pensando que Deus não lembra dos teus? Porque é ímpio? Porque não quer saber de Deus? Porque não valoriza o que tem? Querido, valoriza o que você tem. Afinal de contas, o que eu tenho? Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é tão importante para Deus. Olha aí. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Não era assim que ele achava, não sou ninguém. Falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.